que bom estarmos reunidos em oração, ainda que virtualmente, ainda que você aí no seu lar, no conforto da sua casa, mas unidos aqui em fé, em oração, para glorificar, honrar o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu quero compartilhar com os amados irmãos, nessa noite que temos o privilégio de fazer uso da palavra, ainda nesse espírito de comemoração, nesse espírito de gratidão pelos 66 anos da nossa amada, querida Primeira Igreja Batista em Dourados. E o texto que eu quero convidá-los para termos essa meditação está em 1 Samuel, capítulo de número 7. Eu vou ler apenas um versículo, onde é um versículo que você já conhece, você já viu muitas e muitas vezes, já ouviu essa mensagem. Está no versículo 12 de 1 Samuel, capítulo número 7, onde diz assim: Então tomou Samuel uma pedra e a pôs entre Mispa e Sem, e chamou o seu nome Ebenezer, e disse: Até aqui nos ajudou o Senhor. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós glorificamos o Teu nome, nós Te exaltamos, porque sim, ó Deus, até aqui o Senhor nos tem ajudado. Tu tens sido, ó Deus de Israel, a nossa pedra de ajuda. Obrigado, Senhor, pelo Seu cuidado com as nossas vidas, com o cuidado com esta igreja, com o Teu povo que se chama pelo Teu nome. Senhor, recebe a gratidão dos nossos corações. Em o nome de Jesus, amém. Quero meditar com os queridos e amados irmãos sobre este tema, Ebenezer, porque até aqui nos ajudou o Senhor. E certamente você já ouviu várias mensagens, várias reflexões, canções com esta palavra Ebenezer, que significa pedra de ajuda. Mas qual a razão para que o profeta Samuel denominasse assim essa pedra posta entre Mispa e Sem? E de que maneira podemos relacionar essa mensagem com a nossa querida e amada Primeira Igreja Batista em Dourados? Samuel, cujo nome significa ouvido de Deus, foi um importante líder na história de Israel. Ele foi o último juiz e o primeiro profeta da nação israelita. Em verdade, foi o único homem na Bíblia que exerceu 3 funções: juiz, sacerdote e profeta, superado apenas por Jesus Cristo, que foi juiz, sacerdote, profeta e rei. Samuel sucedeu ao sacerdote Eli, e ele tinha uma missão muito difícil. Qual que era a missão de Samuel? Liderar o povo que estava desanimado, um povo que estava com medo depois de uma derrota humilhante às mãos dos seus inimigos. Em uma batalha com os filisteus, os israelitas tinham levado a arca da aliança, acreditando que Deus iria lhes dar a vitória, mas a batalha terminou num massacre terrível. Em 2 batalhas, pelo menos 34.000 homens, diz a Bíblia, caíram, e a arca da aliança fora capturada pelos filisteus. O símbolo da presença de Deus em Israel tinha sido levado. E a razão dessa grande derrota a gente pode verificar, olhando aqui na palavra de Deus, no capítulo 4 de 1 Samuel, a partir do versículo 3. Os israelitas não haviam se conformado com a derrota e questionaram por que Deus? Por que o Senhor permitiu essa humilhação? Por que o Senhor permitiu essa derrota? Então, nesse questionamento, arrazoando-se entre si, eles chegaram à conclusão que deveriam então buscar a arca da aliança, colocar a arca no meio deles. Sendo assim, pensavam eles, haveriam de prevalecer contra os filisteus. E aí, queridos, é que nós encontramos uma das razões, uma das maiores razões para a derrota de Israel. Preste bem atenção, a confiança dos israelitas estava na arca de Deus e não no Deus da arca.
Fizeram da arca um amuleto. Aquilo que era um símbolo tornou-se um fim em si mesmo e acabou virando então idolatria. 7 meses foi o tempo em que a arca do Senhor ficou em poder dos filisteus. E nesse período de 7 meses foram amaldiçoados. O Deus deles, Dagom, foi humilhado, caindo com o seu rosto em terra diante da arca do Senhor. A Bíblia diz que a cabeça de Dagom e ambas as palmas de suas mãos ficaram cortadas sobre o limiar. O povo de Asdod, ferido com tumores, a Bíblia diz que tumores em suas partes secretas, bem como os da cidade de Gate, onde levaram a arca para dar uma volta, até que enviaram a Ecrom, e os seus moradores temeram, ordenando que a arca do Senhor voltasse para as mãos dos israelitas. Nós estamos dando esse contexto, esse fundo histórico, para você poder entender a razão pela qual Samuel denominou aquela pedra, colocou aquela pedra como pedra de ajuda, e o que essa mensagem tem a ver conosco nos dias de hoje. Quando então os filisteus viram que a arca do Senhor estava trazendo maldição para eles, durante aqueles 7 meses que eles passaram, resolveram então tirar dali, devolver a arca para o povo de Israel. Então, assim eles fizeram, não sem antes consultar os seus próprios sacerdotes, que disseram a eles: vocês devem sim devolver, mas não de mãos vazias. Vocês devem entregar aqui um sacrifício, uma oferenda. Então, fizeram uma imagem com aqueles tumores e também com ratos, e 5 imagens de ouro, como um sacrifício, como uma oferta, para que eles tivessem aplacados, perdoados os seus pecados. E assim então a arca foi levada para uma cidade judaica chamada Kiriat Jearim, ficando na casa de Abinadab aos cuidados de Elazar, e ficou ali por 20 anos. Observe o que aconteceu então depois disso. Depois eles passarem por esse período de vergonha, de humilhação, de derrota, 34.000 homens mortos na batalha contra os filisteus. Passado 20 anos em que a arca ficou ali na casa de Abinadab, novamente os filisteus vêm contra Israel. Entretanto, o resultado é diferente das batalhas passadas. Veja por quê. A arca não estava ali no meio do povo de Israel. Entretanto, naqueles dias o profeta havia feito uma santa convocação. Ele convocou o povo, chamou o povo, exortando-os, dizendo: é preciso que haja no nosso meio conversão, adoração única e verdadeira ao Senhor e arrependimento. E nessa convocação de Samuel, o povo responde positivamente: tira dentre eles os deuses estranhos, os astarotes, os baalins, e decidem então servir somente ao Senhor. Feito isto, então Samuel convoca para que todos fossem reunidos em Mispá, porque ali o profeta, que também era sacerdote, haveria de orar por todos ao Senhor. E aqui então aparece a razão de um novo resultado contra um inimigo conhecido. Israel conhecia bem aquele inimigo que os havia afligido, que os havia derrotado, e o seu próprio inimigo, os filisteus, também tinham essa consciência de que eram superiores em termos de guerra, de preparo, de exército. Mas, quando Samuel convoca o povo ali em Mispa e ora por eles, o povo se humilha na presença de Deus. A Bíblia diz que eles derramaram água diante deles. Sabe o que significa isso? Derramar água diante de Deus? Esse gesto, para os judeus, é um sinal externo, pelo qual eles testificavam tanto a sua própria imundície, quanto a necessidade de serem lavados por Deus, e o seu desejo sincero de derramar seus corações diante do Senhor. Deus começa então a ver nesse povo
um coração contrito, um coração arrependido. Os seus gestos externos eram manifestações internas de seus corações. Eles derramam a água, eles se apresentam diante do Senhor, eles dizem entre si e para o Senhor: nós pecamos, nós precisamos do Senhor, nós somos imundos. Então eles fazem isso, derramam água, jejuam e dizem, todos dizem: pecamos contra o Senhor. E enquanto faziam isso, Samuel julgava os filhos de Israel em Mispá. Os filisteus olham, ouvem que os filhos de Israel estão ali congregados e enviam então os seus maiorais contra os filhos de Israel, que ao saber disso, ao saberem que os maiorais dos filisteus vinham contra eles ficaram atemorizados. A Bíblia diz que os seus corações ficaram aflitos, ficaram atemorizados, só que dessa vez, eles não foram buscar qualquer símbolo, eles não foram buscar qualquer coisa que significasse algo, mas todos eles se apresentaram diante de Samuel e chegaram para Samuel dizendo: não deixes de cessar e de clamar ao Senhor nosso Deus, para que fossem livres das mãos dos filisteus. Olha a diferença. A confiança não estava mais num objeto sagrado. Era sim, era sagrado, representava a presença do Senhor, era importante, tinha um significado enorme para o conceito religioso de Israel. Mas ali eles entendem que maior do que um objeto era o próprio Deus. E eles chegam, clamam a Samuel e dizem: Samuel, não deixes de cessar de orar ao Senhor por nós, para que sejamos livres. O que Samuel faz? Ele então sacrifica ao Senhor, ele clama ao Senhor. A Bíblia relata, nós encontramos aqui no capítulo 7, que Samuel estava ainda sacrificando o holocausto, quando os filisteus chegaram à peleja contra Israel. Estava ainda sacrificando ao Senhor. Mas também a Bíblia nos diz que Deus ouviu o clamor de Samuel. E por ter ouvido esse clamor, por ter aceitado esta oração, o que nós vemos Deus fazendo no meio do seu povo? O Senhor então, com grandes trovoadas contra os filisteus, os aterra de tal modo que foram derrotados diante dos filhos de Israel. E os filhos de Israel passam então a perseguir os filisteus, com isso dando a derrota total para o povo dos filisteus e se alegrando na vitória que o Senhor havia dado para eles. Com essa vitória, então, você encontra no texto, no versículo que nós lemos, versículo de número 12, Samuel toma pedra, coloca ali entre Mispá e Sem, e a denomina de Ebenezer, dizendo: até aqui o Senhor nos tem ajudado. É interessante que a Bíblia também nos relata que daquele dia em diante, nos dias de Israel, nunca mais os filisteus vieram aos termos de Israel, e ainda as cidades que tinham sido tomadas por eles foram restituídas. Naquelas batalhas passadas, naqueles 20 anos atrás, quando os filisteus invadiram ali o território de Israel, tomando cidades, então a Bíblia nos mostra que até aquelas cidades foram restituídas aos termos de Israel. Bem, e para nós, PIB de Dourados, quais são as lições que nós podemos tirar desse contexto? São 66 anos de história, com muitas vitórias e também aparentes derrotas. Por que eu digo aparente derrota? Porque em tudo, o Deus trino de Israel, o nosso Deus,
vem nos trazendo ensinamentos. Naquilo que aparentemente nós perdemos, naquilo que fomos derrotados, Deus nos trouxe lições, Deus nos trouxe ensinamentos. E para os dias de hoje podemos pensar também, assim como aconteceu ali com Israel: em quem confiamos? Onde está alicerçada a nossa fé? Olhando para Israel, naquele momento, o povo confiou na arca de Deus e não no Deus da arca. Temos confiado em quem? Na nossa estrutura? No nosso conhecimento? Na nossa força? Em algum símbolo? Em sermos batistas? Em algum momento de nossa história, será que fizemos isso? Será que em algum momento nós agimos confiando mais no braço da carne e não no nosso Senhor? É interessante pensar isso. Nos faz lembrar de Senaqueribe, quando ele tentava invadir Judá. E Ezequias, olhando para Senaqueribe, vendo que o seu rosto era de guerra, percebeu o seu intento, chamou o povo, chamou o profeta Isaías, oraram ao Senhor e receberam uma palavra, chamaram o povo dizendo: não vos espanteis, não temais o rei da Síria e da multidão que está com ele. Com ele está o braço da carne, mas conosco o braço do Senhor, para guerrear as nossas guerras. O povo então descansou nas palavras de Ezequias, e sabe o que aconteceu? Deus mandou um único anjo que derrotou 185.000 soldados de Senaqueribe. Quando confiamos em Deus, quando colocamos a nossa fé no Deus trino de Israel, e não em nossa força, e não em nosso exército, e não em nosso corpo pastoral, e não em nossa estrutura financeira. Não estou dizendo que somos ricos, mas estou dizendo que nós temos alguma estrutura. Onde é que estamos colocando a nossa fé, a nossa confiança? O povo confiou em Deus. Naquele momento em que Ezequias chamou o povo e disse: nós temos um Deus conosco, que é poderoso para derrotar o exército inimigo. Também tiramos como ensinamento essa lição em Israel, e essas derrotas que estiveram. Como nos portamos ante a santidade de Deus? Pastor, por que o senhor está falando sobre isso? Olhe, tanto os filisteus como também os israelitas foram irreverentes em relação àquela que representava a presença do Senhor, fazendo inclusive o que era proibido: olhar para dentro da arca. Havia uma lei, havia uma proibição. O povo não podia simplesmente chegar, abrir a arca e olhar o que tinha dentro dela. O povo de Bet-Semes foi ferido em 57.000 homens por causa disso. Era um povo, era uma cidade judaica, conhecia o mandamento, sabia da lei, e ainda assim fizeram isso. A arca naquele momento representava a santidade do Senhor, e eles foram negligentes, eles foram irreverentes. Mas e hoje? Qual que é o símbolo? Há algum símbolo da santidade, da presença de Deus? Hoje a presença de Deus em nós e no nosso meio não é um objeto, mas o próprio Espírito Santo que habita em nós. Deus é santo, e a sua santidade não pode ser negligenciada. Nossos pecados entristecem ao Senhor, nossa falta de busca de sua presença nos enfraquece. Nós somos negligentes, nós deixamos de nos importar com a santidade de Deus, quando nós vivemos a nossa vida totalmente distante daquilo que é o desejo do Senhor, buscar a sua presença em oração, confessar os nossos pecados. Somos imperfeitos, somos pecadores. A palavra de Deus nos diz em 1 João 1,8, se dissermos que não temos pecado, fazemos-lo mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Mas também diz no versículo 9, se confessarmos o nosso pecado, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Precisamos estar atentos à santidade de Deus. A arca de Deus, que hoje é o Espírito Santo do Senhor em nós, não pode ser negligenciado. Agora, queridos,
assim como naqueles dias o povo do Senhor vai a Mispa para um concerto com Deus. Hoje também somos chamados não a um templo, a uma cidade, a um lugar dedicado para tal fim, e nisso a pandemia veio para nos mostrar que Deus pode ser buscado pelo seu povo num lugar secreto, que é o seu próprio quarto, sala, alguma dependência da sua própria casa, aonde você pode estar a sós com Ele. Assim como em Mispa, somos convocados hoje a converter o nosso coração totalmente ao Senhor, servindo somente a Ele, buscando-o em oração. Não precisamos hoje que apenas o sacerdote ore por nós. O véu foi rasgado, temos livre acesso a Deus, e assim também clamamos ao Senhor, dizendo: Senhor, eu pequei contra Ti. É preciso haver esse arrependimento, é preciso haver em nós esse sentimento de quem nós somos e de quem é o Senhor. A pedra de ajuda de Israel ficou ali como um memorial, de que até ali o Senhor os tinha ajudado, mas também como uma advertência. Todas as vezes que os israelitas passavam por ali, viram na pedra a mensagem de que somente o Eterno era a fonte de força, poder, livramento e segurança de seu povo. Chegando à conclusão, nós também temos uma pedra. O apóstolo Paulo fala sobre ela em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 1, dizendo assim: portanto, irmãos, não quero que ignoreis que nossos antepassados estiveram todos debaixo da nuvem, e todos passaram pelo mar. Em Moisés todos eles foram batizados na nuvem e no mar. Todos comeram do mesmo alimento espiritual, e todos beberam da mesma bebida espiritual, porque tinham a sede saciada pela rocha espiritual que os acompanhava, e essa rocha era Cristo. E ao olharmos para Cristo, podemos declarar com alegria: Ebenezer, pois até aqui nos tem ajudado. Por causa dele, cantamos essa última canção. Conta as bênçãos, conta quantas são recebidas da divina mão. Uma a uma, dize-as de uma vez, e hás de ver surpreso o quanto Deus já fez. Essa pedra de ajuda de Israel, ela ainda está muito presente nas nossas vidas. Cristo, o alicerce, a pedra angular, a fundação da igreja, o cabeça da igreja, é a nossa pedra de ajuda. Nele você pode confiar, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. E que Deus assim nos abençoe.